Olá pessoal, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade aqui com a nossa aplicação de tratamento de eventos de mouse para incluir o desenho de um círculo. Então, só recapitulando, nós temos aqui uma aplicação que instancia uma janela. Na nossa janela nós temos a definição de uma área de status, uma área com informações do que está acontecendo, um painel que realiza o tratamento, ou seja, recebe eventos de mouse e nos mostra nessa área de status o que nós estamos fazendo com o mouse. O objetivo então é fazer uma alteração nesse painel para que nós consigamos desenhar um círculo usando os eventos do mouse. Para poder fazer isso, a primeira coisa que nós precisamos é uma classe que vai representar para nós um círculo, tá? Então, o nosso círculo, ele precisa ter algumas informações. As coordenadas do centro, x e y, o raio, tá? Nós vamos criar um círculo e inicializar estes valores com 0. E nós precisamos definir métodos de acesso, tá? Para poder informar os valores ou pegar os valores de acordo com a necessidade aqui de x e y. Nós fazemos isso, ou ao invés de declarar todos os elementos como privativos, podemos defini-los como públicos, pois no final das contas a única coisa que nós estamos fazendo aqui é tornar isso acessível de forma pública, tá? Então, eu posso simplificar o meu desenvolvimento aqui, deixando os atributos do círculo públicos, tá? Mas eu vou precisar aqui de uma definição ou um método para definir o valor do raio usando um cálculo, tá? Este cálculo vai ser baseado na fórmula da distância, tá? Então, o novo raio vai ser a raiz quadrada, né, da soma ao quadrado das diferenças das coordenadas. Então, eu vou ter aqui, ó, a coordenada x e a coordenada x de um outro ponto. Então, a diferença entre estes valores ao quadrado mais a diferença dos valores da coordenada y ao quadrado, isso vai me dar um valor de raio, tá? Então, dado o ponto central em um segundo ponto, eu calculo a distância entre eles e isso vai me dar o valor do raio. Então, com isso eu tenho uma forma bastante simples de representar um círculo. Então, eu tenho um ponto central, um valor de raio e uma maneira de alterar o valor do meu raio. Isso nós vamos utilizar na nossa classe de painel. Então, eu vou precisar aqui no painel um atributo do tipo círculo. Eu vou colocar no meu construtor a instanciação de um círculo, tá? E o tratamento deste círculo vai ser no momento que eu pressionar o mouse. Então aqui, quando pressionar o mouse,
eu vou fazer com que o X do meu mouse seja igual ao valor do meu evento. Então, aqui, usando métodos de acesso, ou como nós alteramos a classe, sem os métodos de acesso, os valores de x e y são iguais ao valor x e y no qual eu pressionei o mouse. Uma vez alterado o valor do centro, eu vou mudar também aqui a informação de que eu tenho o botão pressionado e também eu tenho o círculo sendo desenhado na posição X, Y e com um valor de raio, certo? Então eu vou ter aqui o botão pressionado num valor x, y com um círculo sendo desenhado num determinado ponto central com um determinado raio, ok? Esse é o ponto inicial, ou seja, onde eu começo a desenhar o círculo. Eu vou terminar de desenhar o círculo ao soltar o botão do mouse. Então eu vou fazer as mesmas alterações aqui. Então eu vou colocar aqui a indicação de que eu estou soltando o botão do mouse em uma determinada posição e eu tenho as informações do mouse, do círculo sendo alteradas. E eu vou finalizar o desenho do círculo, então, quando eu soltar o botão. O círculo será alterado ao arrastar o mouse. Tá? Então, ao arrastar o mouse, o que nós vamos fazer então? Mudar o raio do nosso círculo, tá? Com o raio sendo alterado, aí nós fazemos também a indicação que nós temos um círculo sendo desenhado com centro em X, Y e valor de raio conforme o último valor setado. Então aqui nós fazemos a atualização dos valores do nosso círculo. Então são 3 eventos necessários para tratar o desenho do círculo: ao pressionar o botão, ao soltar o botão e ao arrastar o mouse. Então eu clico, arrasto e solto, com isso eu vou desenhar um círculo. O que me falta agora é mostrar esse círculo. Para poder mostrar o círculo, nós vamos fazer a sobrecarga de um método da classe JPanel que justamente faz o desenho do conteúdo do painel. Tá? Então, o método Paint ele é chamado toda vez que é necessário atualizar o conteúdo do nosso painel. Tá? Então, esse método ele é chamado pela estrutura do próprio Swing. Tá? E nós podemos causar a chamada desse método quando necessário. Num primeiro momento, nós vamos chamar o comportamento padrão do painel, ou seja, nós vamos
fazer com que o JPanel se desenhe primeiro e, na sequência, nós vamos desenhar o nosso círculo. Tá? Para isso, nós vamos usar o objeto Graphics, que recebemos aqui como parâmetro, e o método drawOval. Tá? O drawOval recebe 4 parâmetros. Estes 4 parâmetros são as coordenadas para 2 pontos, então o ponto superior esquerdo e o ponto inferior direito, que inscreve uma elipse ou um círculo. Como nossos valores serão iguais, tanto na horizontal quanto na vertical, ele vai descrever um círculo. Se eu quiser desenhar uma elipse, eu passo tamanhos diferentes na horizontal e na vertical, que eu tenho uma elipse. Tá? Então, como primeiro parâmetro, eu tenho então aqui a coordenada x do meu círculo menos o valor do raio. Tá? Com isso eu vou deslocar o centro do círculo assim eu desloco o centro do círculo até o ponto superior esquerdo. Na sequência, nós vamos passar o tamanho horizontal e o tamanho vertical necessário. O tamanho horizontal é 2 vezes o tamanho do raio. E o tamanho vertical também 2 vezes o tamanho do raio. Com isso, nós definimos o ponto superior esquerdo e o ponto inferior direito que inscreve o nosso círculo. Assim, quando nós clicarmos, vamos definir o ponto central e, ao arrastar o mouse, nós teremos o círculo sendo desenhado pelo ponto no qual vai estar o nosso ponteiro do mouse. Ao executar a aplicação, então nós temos aqui a nossa aplicação. Ao clicar, eu já tenho a indicação ali, ó, o círculo está sendo desenhado no ponto XY com raio 0. Ao arrastar o mouse, eu tenho a indicação do raio. Porém, eu não tenho o desenho sendo feito. Se eu movimentar ou causar alguma coisa que necessite o redesenho da janela, como um redimensionamento, eu tenho o meu círculo aparecendo. Eu estou desenhando uma elipse porque aqui eu coloquei o raio e aqui eu coloquei Y. Aqui tem que ser raio. Famoso erro de digitação. Então agora aqui um círculo. Muito bem. Bom, mas o problema é que eu não estou tendo um retorno visual durante o processo de desenho. Para fazer isso, como eu havia comentado, a gente precisa fazer com que o método Paint seja chamado conforme a necessidade. Para isso, ao arrastar o mouse, eu preciso indicar que a janela precisa ser atualizada. Para isso, nós chamamos o método repaint. E isso vai fazer com que o painel seja atualizado. E nós vamos colocar a mesma informação, ou seja, a mesma chamada, tanto ao pressionar quanto ao soltar o botão do mouse, para que eu tenha sempre a última informação atualizada na janela. Então assim, ao movimentar o mouse, agora eu tenho um retorno visual do que
está acontecendo. Certo, pessoal? Então agora eu tenho aqui o meu círculo sendo desenhado, tá? Da maneira correta. Muito bem. Eu percebi que nós estamos com um pequeno problema, tá? Porque aqui no release, ao invés de setar o centro, eu tenho que fazer como foi feito aqui no arrasto do mouse, mudar o valor do raio e não o valor do centro, porque senão ele muda a posição do círculo ao desenhar. Então aqui eu tenho o círculo sendo desenhado e ao soltar o botão ele permanece na mesma posição. Então se eu clicar aqui eu tenho a definição de um novo círculo, ok? Então assim nós temos o desenho de um círculo sendo feito com o tratamento dos eventos de mouse. Muito bem, pessoal, era isso, tá? E nos vemos no próximo vídeo continuando o desenvolvimento da aplicação de desenho. Até mais.